Mildred Whitmore tinha 64 anos quando tudo desmoronou de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Fazia pouco mais de 3 meses que ela havia enterrado Harold, seu marido de muitos anos, um homem metódico, de voz calma e mãos sempre acolhedoras, o tipo de pessoa que deixa a casa funcionando perfeitamente, mesmo depois de partir. Ela estava lúcida, obsessivamente organizada, com a papelada e as contas. E ainda assim vivia no piloto automático. 2 xícaras na prateleira, 2 escovas de dente no banheiro, 2 refeições por dia, por hábito. Naquela manhã, ela se vestiu como se fosse para um compromisso sério, roupas sóbrias, um colar discreto e saiu convencida de que iria apenas cumprir uma formalidade, uma reunião para finalizar o inventário e assinar os papéis do testamento. Em sua mente, era o último passo adulto, em seu processo de luto, o tipo de coisa que doía, mas que precisava ser feita, porque a vida continuava. Ela não estava preparada para uma guerra. Estava preparada para uma pasta, uma assinatura e o cansaço de sempre. O prédio de escritórios era frio, com vidros escuros, como se a cidade se refletisse ali, apática. Mildred estacionou e ficou sentada por alguns segundos com as mãos no volante, respirando devagar, sentindo o estranho peso de ser uma viúva recente em um lugar onde tudo cheirava a desinfetante e carpete caro. Naquele silêncio, alguém pronunciou seu sobrenome com uma precisão perturbadora, como se o tivesse lido muitas vezes em documentos. Senhora Whitmore. Ela se virou e o viu perto de uma cerca, longe do fluxo de pessoas, como se não quisesse ser notado. Era um homem magro, com barba irregular e olhos arregalados demais para alguém que parecia dormir pouco. Usava um casaco grande demais e suas mãos carregavam as marcas de um trabalho árduo e antigo, unhas quebradas, dedos calerrados. Meu nome é Eddie Kowalski, disse ele rapidamente, baixando a voz. Eu trabalhava aqui, sei? E que parece loucura. Mas, por favor, não. Entre sem ouvir isso, e então ela pronunciou a frase que a fez gelar até os ossos, que sua nora, Maisie, estava articulando para que ela fosse declarada mentalmente incapaz, para que perdesse o controle da propriedade e ficasse vivendo de uma mesada enquanto outros pagavam as dívidas com o que Harold havia construído. Por um instante, Mildred pensou que fosse uma tentativa desajeitada de golpe. O tipo de história que alguém inventa para despertar pena, para arrancar dinheiro de uma viúva que parece uma senhora decente. Mas Eddie não pediu nada, nem $1, nem um café, nem mesmo que ela lhe fizesse companhia. Ele falava com uma urgência mal contida, como alguém que sabe que cada minuto conta e, ainda assim, tenta não assustá-la demais. Mencionou coisas muito específicas, os nomes dos sócios da empresa, uma sala de reuniões com uma mesa oval, com um entalhe na borda, um arquivo de metal que rangia ao abrir. Mencionou que fora demitido sem uma explicação clara, que o descartaram como um móvel velho e que acabou na rua quando tudo desmoronou. Mildred se pegou perguntando por que ele se envolveria nisso, por que correr o risco. Ed engoliu em seco, cerrou os dentes e pronunciou uma simples verdade. Porque o que estão fazendo com ela, eu já vi isso antes. E porque o marido dela não teria permitido. Dá para perceber. Aquela frase a atingiu como um soco no estômago. Harold, com seu hábito de checar tudo 2 vezes, com sua fé silenciosa nela. Mildred sentiu uma estranha mistura raiva e vergonha, como se alguém a estivesse apontando em público sem que ela entendesse o porquê. Ela entrou no prédio com aquela sensação de estar caminhando em água fria. O elevador cheirava perfume caro, misturado com café requentado, e o espelho refletia uma versão menor de si mesma, como se a dor a tivesse encolhido. Na recepção, uma mulher com um sorriso impecável a cumprimentou com um cinto muito pelo seu marido decorado e pediu que ela esperasse. Mildred abriu a bolsa e, por hábito, tocou na pasta onde guardava cópias de tudo: contas, apólices, escrituras. Era sua maneira de se sentir segura, como se o papel fosse um colete. Quando a chamaram, ela entrou em uma sala excessivamente branca, com pinturas abstratas que pareciam borrões sem sentido. Lá estavam eles,
2 advogados de terno escuro, uma pasta grossa no meio e Maisie sentada ao lado de Michael. Maisie tinha aquela beleza polida, digna de revista, cabelos loiros perfeitamente alisados, unhas compridas e nude, e um olhar que parecia sempre avaliar se alguém era útil. Michael, por outro lado, parecia cansado, com olheiras profundas e os ombros ligeiramente caídos, como se não dormisse bem há semanas. Mildred percebeu que ele evitava olhar diretamente para ela, e essa foi a primeira dor verdadeira. O filho que ela conhecia estava ali, mas agia como se a mãe fosse uma estranha que pudesse explodir a qualquer momento. A reunião começou com uma cordialidade forçada e ensaiada. Um dos advogados falava devagar, como se Mildred fosse uma criança distraída, explicando os passos necessários para proteger o patrimônio da família. Ela ouvia, o corpo tenso como se estivesse diante de uma tempestade. Documentos que ela não reconhecia apareceram na pasta. Relatórios médicos recentes, descrições de episódios de confusão que nunca ocorreram. Suas próprias palavras tiradas de contexto e transformadas em sinais de paranoia. Mildred sentiu as bochechas queimarem, não de vergonha, mas de pura incredulidade. Tentou interromper, esclarecer, mas foi silenciada com um sorriso condescendente, algo anotado como se sua reação fosse parte do problema. Em certo momento, o advogado mencionou a palavra fundo fiduciário e explicou que Michael assumiria o controle para o benefício de todos, enquanto ela receberia uma mesada anual suficiente para viver confortavelmente. Mildred pensou em toda sua vida reduzida a uma mesada mensal, sua casa transformada em um conceito abstrato e algo dentro dela começou a se quebrar. Ela olhou para Michael em busca de apoio, mas ele apenas cerrou os punhos, como alguém preso entre duas versões da realidade. Maisie interrompeu a conversa, com a voz suave, quase doce, descrevendo supostos telefonemas noturnos da sogra, compras desnecessárias e um esquecimento que nunca existiu. Enquanto falava, mexia na pulseira de ouro, girando-a repetidamente, um gesto nervoso que revelava mais do que ela imaginava. Mildred se lembrou, com brutal clareza, do Natal passado. Maisie insistindo em falar sobre dinheiro, sobre investimentos melhores, sobre como alguns idosos não percebem quando não conseguem mais se virar sozinhos. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido dolorosamente. E aqui, neste ponto da história, é impossível não pensar em quantas pessoas já sentiram esse mesmo alarme interno, essa suspeita de que algo está errado, mas ninguém mais parece ouvi-la. Se você está lendo isso e se sente em família, talvez valha a pena parar por um momento e considerar sua perspectiva sobre esta história, porque o silêncio é justamente o que permite que essas coisas se agravem. Entretanto, Mildred sentiu pela primeira vez algo mais forte que o medo, uma certeza gélida de que não estava diante de um mal-entendido, mas sim de uma traição cuidadosamente arquitetada. A reunião prosseguia como uma máquina fria, e Mildred tinha a sensação de que tudo já estava decidido antes mesmo de ela cruzar aquela porta. Os advogados conversavam entre se usando jargões técnicos, como se sua presença fosse meramente decorativa, e de vez em quando lançavam olhares rápidos para Michael, buscando aprovação. Ele assentia mecanicamente, o maxilar rígido, como alguém recitando um roteiro já gravado em sua mente. Mildred começou a notar pequenos detalhes dolorosos, como o tom mudava quando ela fazia uma pergunta, como enfatizavam suas palavras de forma exagerada, como qualquer emoção era interpretada como instabilidade. Era uma armadilha perfeita, pensou ela. Se permanecesse em silêncio, confirmaria sua ausência. Se falasse, reforçaria a narrativa de que estava fora de controle. O ar na sala ficou pesado, quase denso, e ela teve que colocar a mão sobre a mesa para conter o tremor. Naquele instante, ela compreendeu algo devastador. Eles não estavam discutindo uma herança, estavam discutindo sua identidade. Quem tinha o direito de decidir se ela poderia continuar sendo ela mesma. Foi justamente quando um dos advogados se levantou para trazer um documento final que a porta se abriu novamente. O som seco interrompeu a coreografia de poder,
e todos viraram a cabeça, irritados. Ed Kowalski apareceu na porta, desta vez sem o paletó, com uma pasta gasta apertada contra o peito, uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Ninguém o havia anunciado. Ninguém o havia convidado. Mesmo assim, caminhou até a mesa com uma confiança inesperada para alguém que, horas antes, parecera invisível em um estacionamento. Antes de prosseguirem, disse ele, olhando diretamente para os advogados, acho que todos vocês deveriam ver isto. Mildred sentiu o coração disparar, uma mistura de medo e alívio tão intensa que embaçou sua visão. Maisie foi a primeira a reagir, levantando-se de um salto, o rosto pálido. E naquele segundo suspenso, quando ninguém ainda sabia o que sairia daquela pasta, o equilíbrio da sala começou a mudar. Ed abriu a pasta com mãos firmes e retirou cópias que não pareciam ter sido feitas às pressas. Testamentos com datas claras, assinaturas originais, selos de cartório que correspondiam aos registros públicos. Ele colocou os papéis sobre a mesa um a um, como alguém montando um quebra-cabeça diante de testemunhas. Explicou, sem elevar a voz, que o documento que os advogados estavam usando não era o testamento original de Harold, mas uma versão alterada, arquivada semanas após sua morte. Apontou pequenas inconsistências que apenas alguém de dentro teria notado. Números de protocolo que não batiam, um médico que não tratava Mildred há anos, uma assinatura digitalizada desalinhada. O advogado principal tentou interromper, mas Ed continuou, mostrando e-mails impressos e registros de acesso ao sistema do escritório. Mildred observava tudo como se o tempo tivesse parado. Cada palavra era pronunciada com peso e precisão, e pela primeira vez, desde que entrara ali, ela não se sentiu sozinha. Quando Ed mencionou os laudos médicos autênticos, a atmosfera ficou eletrizante. Ele mostrou avaliações recentes, assinadas por profissionais independentes, confirmando o óbvio. Mildred estava lúcida, orientada e plenamente capaz. O contraste com os laudos falsificados era gritante. Maisie começou a respirar rapidamente, recostando-se na cadeira. Enquanto o advogado mais jovem baixava o olhar, ciente de que não havia mais espaço para ambiguidades. Michael ergueu a cabeça pela primeira vez e olhou a mãe diretamente nos olhos, com o olhar vidrado, como se despertasse de um sono induzido. Mildred sentiu uma onda de tristeza misturada com alívio. Ainda não era vitória, mas a mentira havia sido exposta. O advogado principal solicitou um recesso. A palavra investigação pairou no ar. E naquele momento todos souberam que a história não estava mais nas mãos daqueles que a haviam manipulado. O colapso de Maisie não foi teatral. Foi cru. Primeiro veio o tremor fino em suas mãos, depois o suor visível em sua testa, e, finalmente, um som sufocado que não chegou a ser um soluço. Ela tentou falar, se justificar, dizer que tudo era um mal-entendido, mas as palavras saíram atropeladas. Quando um dos advogados mencionou a obrigação legal de informar as autoridades, ela desabou na cadeira, como se seus ossos tivessem sido arrancados. Ela meio que confessou: dívidas crescentes, cartões de crédito estourados, investimentos fracassados, que ela havia escondido até mesmo de Michael. Ela disse, quase sussurrando, que estava convencida de que Mildred não precisava de tanto dinheiro, que já tinha vivido o suficiente. Essa frase ecoou pela sala como um tapa na cara. Mildred não respondeu, apenas olhou para ela com uma mistura de espanto e uma profunda tristeza, entendendo que a ganância muitas vezes vem disfarçada de auto-engano. Lá fora, alguém chamou a segurança. Lá dentro, a farsa desmoronou com um som seco e definitivo. A partir daquele momento, tudo aconteceu de forma rápida e lenta ao mesmo tempo. Rápida em termos de eventos, menos a suspensão imediata do processo, a intervenção judicial, a apreensão de documentos, e lenta emocionalmente, porque processar uma traição dessas não acontece da noite para o dia. Enquanto os advogados recolhiam silenciosamente seus pertences, Mildred sentiu um profundo cansaço, como se tivesse envelhecido anos em uma única manhã. E é curioso, naquele momento crucial, quando a verdade finalmente veio à tona, a história deixou de ser exclusivamente dela, tornou-se um espelho incômodo,
refletindo algo que acontece com mais frequência do que se admite. Se você leu até aqui, se esta parte lhe tocou profundamente, mesmo que não conheça Mildred, talvez valha a pena compartilhar esta história ou dizer de onde você vem. Às vezes, contar e ouvir é a única maneira de impedir que outros cheguem tarde demais. Para Mildred, aquele dia terminou com uma nova e dolorosa certeza. Ela havia vencido uma batalha, sim, mas o preço emocional estava apenas começando a aparecer. A investigação formal começou naquela mesma semana, com uma eficiência que surpreendeu até mesmo Mildred. Os agentes analisaram e-mails, servidores, contratos, e a firma que durante anos se vangloriara de sua ética foi exposta como uma fachada impecável. Os advogados envolvidos foram primeiro suspensos, depois indiciados e, finalmente, presos quando a manipulação sistemática de testamentos de outros clientes vulneráveis foi comprovada. Mildred foi intimada a depor diversas vezes. Cada visita à delegacia lhe causava reviravoltas no estômago, não por medo, mas pela amarga sensação de ter que explicar repetidamente que ainda era ela mesma. Em meio a tudo isso, Ed apareceu como uma testemunha-chave. Ele vestia roupas emprestadas, mas falava com clareza impecável, apontando datas, nomes e rotinas internas da firma. Para Mildred, vê-lo ali, firme e inabalável, foi uma confirmação silenciosa de que a verdade às vezes sobrevive à margem, longe dos escritórios impecáveis. Michael demorou mais para processar tudo. No início, evitava as ligações da mãe, não por ressentimento, mas por vergonha. Passara meses ouvindo Maisie repetir, com voz preocupada, que Mildred estava mudando, que estava esquecendo as coisas, que poderia se colocar em perigo. Essa narrativa havia se infiltrado em sua mente como umidade, lenta e invisível. Quando finalmente se sentaram para conversar, na cozinha da casa onde crescera, Michael chorou, como não chorava, desde criança. Pediu desculpas repetidas vezes, explicando como fora levado a duvidar da própria percepção. Mildred ouviu sem interromper, com o coração pesado, compreendendo que o dano nem sempre provém de malícia direta, mas de manipulação constante. Não foi uma reconciliação mágica, mas foi real. E às vezes, isso é o máximo que se pode esperar. A queda de Maisie foi tão silenciosa quanto sua ambição. O acordo veio meses depois, quando todas as dúvidas e desculpas já haviam desaparecido. Ela aceitou a sentença para evitar um longo julgamento, admitindo formalmente a tentativa de fraude e a conspiração com a empresa. Os valores eram frios menos multas, restituição, anos de liberdade condicional, mas o verdadeiro golpe foi outro. Michael pediu o divórcio. Não houve gritos nem cenas dramáticas, apenas uma decisão pesarosa, tomada após compreender até que ponto ele havia sido usado como arma contra a própria mãe. Mildred soube da separação por outras pessoas e, embora não sentisse alívio, também não comemorou. O que ela sentiu foi uma tristeza silenciosa, o tipo de tristeza que surge quando algo se quebra irreparavelmente, mas pelo menos para de fingir que está inteiro. Para Mildred, os meses seguintes foram um processo lento e quase doloroso de reconstrução. Ela recuperou o controle total de sua propriedade, sim, mas a parte mais difícil foi aprender a confiar novamente em seu próprio julgamento, sem pedir permissão a ninguém. Ela voltou a caminhar sozinha pela cidade, a sentar-se em cafés sem checar o celular a cada 5 minutos, e a dormir sem aquela pressão constante no peito. Ed, enquanto isso, passou de o cara do estacionamento a uma peça central desse novo capítulo. Mildred o contratou primeiro como assistente administrativo e depois o ajudou a estabilizar sua vida. Um pequeno apartamento, roupas limpas, um propósito claro. Não era caridade, era reconhecimento. Ele tinha sido o único que percebeu o perigo e decidiu se manifestar. E nesse gesto, Mildred encontrou algo que pensava ter perdido desde a morte de Harold, a certeza de que ainda existiam pessoas dispostas a fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Com o passar dos meses, Ed começou a mudar,
quase imperceptivelmente a princípio. Retomou os velhos hábitos: chegar cedo, fazer anotações em um caderno gasto, fazer perguntas precisas. Mildred notou que, quando ele falava sobre documentos ou processos, sua voz adquiria uma confiança que não correspondia à imagem que o mundo havia construído dele. Ele era bom no trabalho antes de sua decadência. Muito bom. As ruas não lhe roubaram a inteligência, apenas a cobriram de poeira. Para Mildred, observar sua recuperação foi uma lição silenciosa. A dignidade não se perde, ela é reprimida até que alguém decida encará-la de frente. Ed não falava muito sobre seu passado recente, mas às vezes, durante longas pausas, deixava escapar frases isoladas sobre noites frias, sobre como as pessoas aprendem a não olhar. Mildred ouvia sem interromper, compreendendo que nem tudo precisa de comentários para ser validado. Esse ambiente de trabalho compartilhado também transformou a forma como Mildred se via. Durante anos, ela fora a esposa de Harold, depois a viúva recente, e por um breve e violento período, quase se reduziu à velha incapaz. Agora, começava a se enxergar de forma diferente. Uma mulher que sobrevivera a uma emboscada legal e emocional e emergira de cabeça erguida. Não sem feridas, mas com clareza. Começou a falar sobre isso com amigos, depois em pequenos grupos comunitários, contando sua história sem floreios, explicando sinais que antes ignorara. Cada vez que alguém a abordava no final, para dizer, isso poderia ter acontecido comigo, Mildred sentia que a dor havia encontrado um lugar útil para residir. Não era vingança, era propósito. O caso começou a circular para além dos corredores do tribunal quando um jornal local publicou um breve artigo sobre o escritório de advocacia condenado por fraudar clientes idosos. O nome de Mildred não foi mencionado por completo, mas todos em sua comunidade sabiam quem ela era. Ligações, e-mails e mensagens desajeitadas e apreensivas choveram. Crianças suspeitando de seus próprios irmãos, mulheres idosas confusas, com documentos que não entendiam, homens sem saber como dizer algo está errado, sem parecerem fracos. Mildred respondeu a cada um pacientemente, lembrando-se de como se sentiu sozinha naquele primeiro dia. Ela não ofereceu aconselhamento jurídico, isso era para os profissionais. Ela ofereceu algo mais simples e mais difícil: validação. Você não está exagerando, ela dizia. Se isso te incomoda, há um motivo. E essa frase, repetida inúmeras vezes, começou a ter um peso real na vida de outras pessoas. Com o tempo, Mildred organizou pequenos encontros em bibliotecas e centros comunitários. Nada grandioso. Cadeiras dobráveis, café fraco, biscoitos simples. Ela contava sua história desde o início, sem dramatizar, mas também sem suavizar as partes mais duras. Falava do estacionamento, da mesa oval, da sensação física de ser apagada. Ed às vezes se juntava a ela, sentando-se no fundo, atento, pronto para ajudar com a papelada ou com dúvidas práticas. Para os participantes, ele era a prova viva de que a justiça pode vir de lugares inesperados. Para Mildred, esses encontros eram uma forma de fechar o ciclo, transformar uma experiência traumática em uma verdadeira rede de apoio. Ela não apagou o que havia acontecido, mas deu-lhe um significado que ia além de si mesma. O relacionamento com Michael nunca mais foi o mesmo, e Mildred logo entendeu que isso não significava fracasso. Foi reconstruído de uma maneira diferente, mais lenta, mais honesta. Conversaram muitas vezes, às vezes com palavras desajeitadas, às vezes simplesmente compartilhando longos silêncios. Michael começou a fazer terapia, aceitando que havia sido manipulado em seu momento de maior vulnerabilidade. O medo de perder a mãe, depois de já ter perdido o pai. Mildred não o absolveu imediatamente, mas também não o puniu para sempre. Ela aprendeu que perdoar não é esquecer ou justificar, mas sim deixar de viver preso ao mesmo dia. Com o tempo, eles conseguiram se olhar sem recriminações constantes. Não eram mais uma família perfeita, mas eram reais. E para Mildred, isso bastava quando a casa voltou a ser dela, não como uma lembrança de Harold, mas como um espaço para viver,
Mildred soube que havia alcançado um tipo diferente de encerramento. Reorganizou os móveis, doou roupas e deixou a luz entrar onde antes. Havia sombras. Começou a fazer viagens curtas, acordando sem planos em alguns dias e apreciando o silêncio sem que isso a incomodasse. Às vezes, pensava naquele estacionamento e em como teria sido fácil ignorar Eddie, ir direto para a reunião e perder tudo, sem entender como esse pensamento não a assombrava, apenas a fazia perceber. A vida, ela entendia, não se desmorona apenas em grandes tragédias, mas também em pequenas decisões tomadas ou evitadas. E ela havia escolhido ouvir. Com o tempo, Mildred formalizou o que já vinha fazendo intuitivamente. Ela se associou a uma organização local de apoio a idosos e ajudou a criar oficinas simples sobre abuso financeiro e psicológico. Nada muito técnico, sinais de alerta, perguntas desconfortáveis, o direito de buscar uma segunda opinião. Seu nome começou a circular como referência, não como vítima. Cada vez que contava sua história, fazia isso com uma calma recém-descoberta, a voz firme, como alguém que já havia superado a tempestade, e agora apontava o caminho para a saída. Eddie, agora estabilizado e com um emprego fixo, tornou-se coordenador administrativo do projeto. Vê-lo ali, com um crachá de identificação no pescoço e um sorriso discreto. Lembrava Mildred que a justiça nem sempre chega sem consequências, mas quando chega, também deixa marcas positivas. Nas noites tranquilas, quando a casa estava silenciosa, Mildred pensava em Harold, não com a saudade aguda de antes, mas com uma serena gratidão. Ela nunca duvidou que ele teria confiado nela até o fim. E essa certeza foi a âncora que a sustentou quando outros tentaram lhe tirar o chão debaixo dos pés. Ela entendia que o verdadeiro amor não é destruído pela morte ou pela traição. Ele é testado pela capacidade de permanecer fiel a si mesmo. Mildred não se tornou uma pessoa diferente depois de tudo isso. Ela se tornou, enfim, inteira. O desfecho legal aconteceu de forma quase anticlimática, como costuma acontecer com coisas importantes depois de muito esforço. Os bens estavam definitivamente sob o controle de Mildred. O fundo fraudulento foi dissolvido, e cada assinatura final parecia menos uma vitória e mais uma restituição. Ela estava recebendo de volta algo que nunca deveria ter sido questionado. Mildred guardou a última cópia da decisão judicial na mesma pasta onde Harold costumava arquivar garantias e recibos. E esse gesto simples carregava um enorme peso simbólico. Não houve brindes, nem comemorações. Houve uma caminhada lenta para casa, um jantar leve e um sono profundo pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, ela não sonhou com tribunais ou traições. Sonhou com uma casa aberta, com grandes janelas e uma estranha sensação de futuro. Hoje, quando Mildred compartilha sua história em espaços como este, ela não o faz a partir de uma ferida aberta, mas de uma cicatriz compreendida. Ela não busca pena ou aplausos, apenas que alguém reconheça a tempo os sinais que ela quase ignorou. Ela sabe que não pode impedir todas as injustiças, mas também sabe que sua voz, menos uma voz calma, firme, sem drama, menos pode mudar decisões concretas. Ed continua trabalhando ao seu lado, Michael continua reconstruindo sua vida passo a passo. E ela permanece quem sempre foi, uma mulher lúcida, capaz e digna. A diferença é que agora ela sabe disso com uma certeza que ninguém pode lhe tirar. O que começou como uma emboscada terminou como uma reafirmação. E embora Mildred não entenda tudo o que vivenciou até este ponto, ela entende o essencial. Ela nunca esteve quebrada, ela esteve apenas à beira de ser silenciada. Ao longo dos anos, Mildred aprendeu a reconhecer algo que antes ignorava. A paz não vem como recompensa, mas como consequência. Consequência de ter dito não, de ter escutado uma voz incômoda em um estacionamento, de não ter recuado quando todos esperavam que ela o fizesse. Sua vida não se tornou perfeita nem livre de ausências. Harold ainda fazia falta nos pequenos detalhes, nos longos domingos, nas decisões que antes compartilhavam. Mas essa ausência não era mais um vazio que a definia, era uma presença silenciosa e integrada. Mildred compreendeu que havia sobrevivido não apenas a uma perda, mas a uma tentativa de apagamento,
e que emergir disso com sua identidade intacta era uma forma profunda de vitória. Não grandiosa, não barulhenta, real. Hoje, Mildred vive sabendo o seu valor, sem precisar provar nada a ninguém. Ela caminha pelo bairro de postura ereta, assina seus próprios documentos, toma suas próprias decisões e dorme sabendo que ninguém fala por ela pelas costas. Sua história não terminou naquela sala branca ou no tribunal. Terminou quando ela retomou completamente o controle da sua vida. Às vezes, ao relembrar tudo isso, ela pensa que o verdadeiro legado de Harold não foi o dinheiro ou a casa, mas a confiança silenciosa que ele lhe deixou, a certeza de que ela era suficiente, capaz, completa. E com isso, Mildred segue em frente, não como uma vítima, não como uma heroína, mas como o que ela sempre foi e agora sabe que ninguém pode negar: uma mulher no controle da própria vida.